Louvado seja Deus por mais um dia, amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar mais uma vez com o nosso Pai essa noite. É culto de oração, é culto de intercessão, é culto de gratidão, é culto de clamor, é culto de adoração. Tudo aquilo que o Senhor é digno, amém? Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor nos visite nessa noite com a Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, venha como um rio de vida em nosso coração. Senhor, que a Tua palavra essa noite venha nos transformar, nos moldar. Venha fazer de nós, ó Deus, filhos com corações obedientes, corações ensináveis, corações perdoadores, corações amorosos. Ó Pai, que a Tua palavra nos faça assim, porque só a Tua palavra tem poder para nos transformar por completo e de dentro para fora. Senhor, aquieta a alma dos Teus filhos nessa noite, que aquele que chegou aqui preocupado, triste, sem saber direção, sem ter uma direção, saia daqui, ó Deus, com direção do Senhor. Que a Tua palavra seja essa direção nas fases da nossa vida nessa noite. No nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, quero convidar você. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Filemon. Eu vou ler aqui. Se estiver no telão, acompanhe também, ou acompanhe na sua Bíblia física ou no celular, mas vamos ler juntos, amém? Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. A nossa irmã Áfia, a Arquipo, o nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que eu me lembro de ti, minhas orações, eu dou graças ao meu Deus. Pois eu tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, eu prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, eu venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi útil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, eu gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo,
ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que o que eu peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois eu espero que pelas vossas orações eu serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? E como eu digo, se você nunca leu a Bíblia, hoje você pode dizer que pelo menos um livro você leu. Amém? Essa palavra, irmãos, o Senhor falou comigo já tem algum tempo, acho que umas 2 semanas. E ela queimava no meu coração e eu pensava, Senhor, será que é coisa da minha cabeça, né? E aquilo queimando em meu coração. E quando o pastor me chamou, a minha resposta era sim. Porque eu entendi que Deus queria transmitir essa mensagem para vocês. Inclusive, sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Eu me sinto honrada de estar aqui. Porque trazer a palavra de Deus, irmãos, é uma honra. E é um privilégio. E a palavra do Senhor que Ele falava comigo, quando eu li esse texto, era uma coisa muito interessante. Porque a gente nunca para pensar que fase da vida nós estamos vivendo. A gente está muito ali no automático. É problema acontecendo, são pessoas vindo, pessoas indo embora. É gente que tem dificuldade de perdoar. É gente que não sabe como amar. É gente que tem dificuldade de discipular, de interceder. São vários aspectos nesse texto aqui. E o Senhor falava comigo aqui que nesse texto existem 3 tipos de pessoas. E eu quero que você preste bem atenção nessa palavra. Eu fiz questão de ler a palavra de Deus, gente, porque assim, Deus não precisa que a gente fique aqui para dizer uma coisa. A palavra, ela tem poder em si mesma. À medida que eu leio, ela já é liberada para agir. À medida que eu leio, ela já está agindo. Por isso é tão difícil nós lermos a Bíblia hoje. Por isso não se prega sobre ler a Bíblia. Porque a partir do dia que você começar uma vida de ler a palavra todos os dias, ela vai ter poder na sua vida em si mesma. O Evangelho, ele tem poder em si mesmo. E nessa palavra aqui, quando o Senhor falava comigo, os 3 tipos de pessoas, a primeira pessoa que ele fala aqui é quem? É Paulo. Ele escreve uma carta para Filemon. E aqui o relacionamento deles não é um relacionamento distante. Tudo indica que eles eram amigos, ou no mínimo, Filemon foi discipulado por Paulo. Paulo está na prisão. Ele não fez nada para estar lá. Ele está na prisão como prisioneiro de Cristo. Havia propósito de ele estar naquela prisão. E quando ele escreve ali para Filemon, as lembranças que Paulo tem, olha, eu lembro de ti com aquele amor. Gente, olha as lembranças que Paulo dentro da prisão tinha de um Senhor fora dela. Olha, o seu amor, o seu carinho para com os santos, isso dava ânimo. Paulo estava na prisão. E o que aconteceu nessa prisão? Chegou uma pessoa lá, um escravo chamado Onésimo. Onésimo era uma pessoa que era um fugitivo, ele fez alguma coisa e ele foi parar naquela prisão porque ele mereceu estar ali. Ele fez algo de errado. E ele ficou naquela prisão. E o que acontece naquela prisão? 2 corações se encontram. O coração sedento e o coração cheio. O coração cheio ainda na prisão. Amém? E ali, Onésimo passa a ser discipulado por Paulo. E eu achei interessantíssimo a colocação de Paulo aqui, em quem ele era dentro da prisão.
Porque, irmãos, é muito fácil eu pegar e falar assim, eu vou orar pelo Lula. Tá tudo bem comigo. O dinheiro está caindo na conta, eu tenho emprego, a minha saúde está 10. Eu vou orar pelo Lula, eu tenho fé para isso. Ok, não tem nada de errado nisso. Só que a lição que Deus quer nos ensinar hoje é você ser produtivo na prisão, quando nada te favorece. Você está num lugar que você não tem como sair dali. Te colocaram lá. Você foi posto naquela prisão. Só Deus sabe quando você vai sair dali. Que prisão, de repente, está na sua vida hoje? Sabe? Às vezes sabe aquela situação assim, puxa, eu não consigo sair dessa situação. Mas aí eu falo para você, se você está olhando para Jesus, e se os seus olhos, o seu coração estiver queimando por esse livro, tem propósito ali para você e você vai sair de lá. Nada dura para sempre. Só que enquanto isso não acontece, não jogue a toalha. Ai, eu estou sofrendo. Ai, coitado de mim, não tenho forças. Irmãos, em nome de Jesus, não se vitimize. Vocês têm a Bíblia. E se a gente quer um avivamento, se a gente quer uma mudança na nossa casa, muitas vezes, para Deus trazer o avivamento, a gente tem que arrumar a casa. Tem que arrumar aqui. Um dia, se a gente não tiver mais esse livro, irmãos, o que vai ser da nossa fé se ela não estiver aqui? É isso que o Senhor está querendo falar com a gente hoje. E na prisão, enquanto Paulo está ali discipulando Onésimo, ele fala para Filemão, olha, eu quero interceder, versículo 10, eu venho interceder por meu filho Onésimo, que eu gerei na prisão. Irmãos, em nome de Jesus, esse versículo ele tem dois verbos muito profundos. O interceder e o gerar. Não podemos ser improdutivos quando tudo dá errado. Em nome de Jesus, amém? Precisamos, em nome de Jesus, interceder. As pessoas precisam da nossa intercessão. Se não tivesse intercessão aqui, provavelmente Onésimo nem teria ido. A gente não sabe o que aconteceu. Provavelmente ele nem teria sido gerado na prisão. Seria mais um perdido no meio da prisão. É importante a posição do intercessor. Aqui é um culto de oração. Daqui a pouco a gente vai orar aqui pelos irmãos nas campanhas. É importantíssimo interceder. Por quê? Porque você não sabe a condição daquela pessoa. Aquela pessoa muitas vezes não tem força nem para orar por ela mesma. O que dirá interceder? Agora, se você tem um pouquinho mais de força, está um pouquinho mais ali firme com Jesus, o seu papel é interceder. Mas não só isso. É gerar, discipular. Sabe? É chegar alguém bem quebrado para você e você pensar assim, mano, não tem jeito. Esse trem não tem jeito não. Não vou gastar meu tempo aqui. Só que é justamente esse trem que você vai discipular. Na prisão. Eu não estou falando que você vai discipular, que você... Gente, entenda o tempo da sua vida. Que dificuldade às vezes você está hoje na sua vida que te impede de fazer coisas para o Senhor. Às vezes a gente quer fazer coisas grandes, quer estar aqui, uau, quero estar nos shows, sei lá, quero mudar o mundo e não lava a louça em casa. Eu quero mudar o mundo, ok. Perceba as pessoas que Deus está trazendo na sua vida. Cuida delas, discipula, ame. E tenha paciência. Onésimo teve um bom encontro com Paulo. E aí, na carta, Paulo ele intercede. Ele fala, olha, eu gerei esse filho na prisão. E eu envio de volta para você, Filemão, o Senhor. Aquele Senhor que tinha um escravo meio desobediente, que foi embora.
Sabe o que isso significa, irmãos? Que no discipulado, quando Deus traz a pessoa ali para você, ela vai chegar detonada, ela vai chegar com pecados. E nesse tratamento de Deus ali, entre Paulo e Onésimo, Onésimo se tornou uma pessoa nova em Cristo. Ele não era mais escravo agora, ele era irmão. E sabe qual é a lição aqui que Paulo faz? Paulo podia muito bem falar para ele assim, olha, agora você já aceitou Jesus, eu vejo que o seu caminho está irrepreensível, uau, você vai sair da prisão e pode sair por aí pregando, fazendo as coisas. Tem alguma coisa de errado nisso? Cada um pensa por si. Mas aqui, nesse contexto, era para voltar para o Senhor dele. Sabe a moral da história? Volta onde você caiu. Esse é o segundo tipo de pessoa. Volta onde você caiu. Porque quem foge é quem deve. Quem foge do seu Senhor é porque deve. Lembra de Eva? Cadê? Na luz da alvorada. Cadê Adão? Cadê Eva? Ué, cadê? O que aconteceu ali? Só que Paulo fala assim, olha, Filemão, eu envio como se eu enviasse o meu próprio coração. Eu não estou mandando qualquer pessoa para você. Eu não estou mandando uma coisa. Eu estou mandando uma pessoa transformada. Uma pessoa diferente, uma pessoa nova. E ele ainda fala assim, versículo 8. Por isso que eu falo, gente, a Bíblia ela dá uns detalhes que a gente, quando começa a refletir, a gente não pode ler como se a gente fosse ler qualquer livro. Versículo 8. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que você deve fazer. Paulo podia muito bem falar assim, ô Filemão, eu estou ordenando, recebe. Mas ele não quis usar da autoridade que ele tinha dentro da prisão. Ele não quis. Porque ele, no entendimento de Paulo, Filemão, gente, estava experimentado o suficiente no amor para receber Onésimo. Onésimo significa útil. Útil. E às vezes, você acha, gente, escravo, fugitivo, o que passa na cabeça dele quando você fala para ele assim, volta lá para o seu Senhor? Você acha que ele ia voltar? Ele podia fugir, a gente não sabe o desfecho. E não importa, o que importa é a lição que Deus deixa aqui para a gente. Você acha que ele não teve medo de voltar e de repente o Senhor dele ir lá e matar porque ele fugiu? Porque ele fez alguma coisa de errado? Porque um escravo, gente, ele não tem decisão por si mesmo. Ele não toma decisão por si mesmo. Um escravo não sabe tomar decisão. Simplesmente alguém manda, ele obedece. É assim a cabeça do escravo. De repente ele tem liberdade. Imagina a chave na cabeça desse cara. E aí eu lendo assim, só pensava assim no louvor, né? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E aí ele continua falando assim, versículo 16, olha, eu estou enviando para você, não mais como escravo, melhor, como irmão amado. Agora eram 3 irmãos juntos, gente. Era Paulo, servo de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo. Era Filemão, servo de Jesus Cristo. E agora Onésimo, servo de Jesus Cristo. 3 pessoas aliançadas ali. Ele estava confiando que Filemão poderia receber nessa condição. Tipo, olha, você vai receber, não trata mal, ele não é mais escravo. Entenda. Ele é servo de Jesus Cristo, como eu e você. Ele é um de nós agora. E Paulo ainda continua. Se ele te causou algum prejuízo, versículo 18.
Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Irmãos, qual de nós pode dizer assim, olha, fulano errou comigo, põe na minha conta? Eu assumo. O tamanho da maturidade, de você poder discipular, de você poder gerar na dificuldade. Quando você está em Cristo, você tem essa maturidade. Eu assumo. Eu vou cuidar dele. Se ele causou algum mal para você, eu vou cuidar dele. Mas recebe em amor. Que a propósito, Filemon significa aquele que ama. Não é interessante? Deus já tinha dado o nome capaz para a característica dele, experimentado em amor. E Paulo, ele fala assim, né? Olha, versículo 20, me dê ânimo ao meu coração. A vida de Onésimo era tão importante para Paulo que, para ele, a forma como ele seria recebido por Filemon, traria ânimo ou não para o coração dele dentro da prisão. O intercessor estava ali, clamando e gerando ao mesmo tempo. E é interessante, irmãos, que Paulo, assim, a gente entende que o relacionamento dele com Filemon era tão profundo que ele ainda fala, né? Olha, prepara uma hospedagem para mim. Eu vou sair daqui pela fé. Prepara um lugar para eu ficar. Você acha mesmo que se Filemon fosse uma pessoa desconhecida, Paulo ia ter essa tratativa com ele? A gente só faz isso para quem é íntimo. A gente só faz isso para amigo. Ô Lula, paga lá um hotel para mim. Então, a gente conversa. Por que ele me deu essa resposta? Porque a gente se... Ele não é um estranho para mim e eu não sou uma estranha para ele. É esse relacionamento de Deus. E aí, o tipo de pessoa é de Filemon. Para quem nos deve, para quem roubou, nos roubou. Sabe? De repente, roubou a sua alegria, roubou o ministério, roubou os sonhos. Roubou a amizade, roubou o namorado, roubou o seu emprego, roubou sua autoridade, o respeito, sabe? Deixou você lá embaixo, destruiu sua autoestima. Sabe aquelas pessoas que passam na vida da gente que você gostaria que nunca tivesse aparecido? Mas ela vem e deixa um rastro. Ela deixa um rastro. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou eu aprendo, ou eu me entrego. O problema é que se você se entregar, outra pessoa vai deixar outro rastro. Gente, é muito sério esse texto. E eu fiquei pensando assim, Senhor, como o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama. E um livro da Bíblia, com 25 versículos, que às vezes a gente não dá nada, como o Espírito de Deus, ele extrai tantas lições, gente. Eu não sei vocês, mas essa palavra está 2 semanas queimando em mim. E eu fico pensando assim, Senhor, me ajude aqui no meu processo. De repente eu, Jaqueline, preciso aprender a ser uma intercessora melhor. Eu preciso aprender a gerar nas minhas dificuldades. Sabe, irmãos? Cada um sabe onde pega no seu calo aqui. Às vezes você está nessa área e está indo muito bem. Mas às vezes a área que Deus pode querer nos tratar, ou tratar você, é receber quem te fez mal. Sabe? E às vezes você até recebe bem, você está ótimo, você está super ali experimentado, mas às vezes você é fugitivo, você não quer voltar onde você caiu. Você não quer se acertar, de repente, com Deus, com as pessoas, e vive fugindo por aí.
Aí Deus coloca um crente bem na sua vida, né? Fala ali, olha, irmão, você está errado, cara. Vai se acertar. Se acerta com o seu pastor, com o seu líder, com a sua esposa, com o seu amigo, com o seu chefe. Se acerta. Se acerta. Porque você não é mais escravo. Você é um servo de Deus agora. Você tem uma nova vida. Você não é mais aquela pessoa que até então era quando chegou na prisão. Você está saindo dela. Se eu estou saindo da prisão, eu tenho que sair com nova perspectiva. Eu não posso sair da prisão com mente de escravo, amém? Eu preciso sair dela com uma visão do céu. Uma visão de que se Deus está falando para mim, vai lá e se acerta, vai lá e se acerta e fim de papo. Às vezes a gente tem uma tendência de querer questionar Deus e usar a Bíblia para questionar os nossos erros. Gente, a Bíblia não passa pano para ninguém, sabe? E eu vou dizer para vocês assim, essa é a motivação que me faz amar tanto a Bíblia. A gente precisa ser discipulado pela palavra de Deus, irmãos. Sabe, eu falo assim, lá em casa mesmo, hoje conversando com o Lula, com o Renato, né? Quantas coisas a gente vê na internet, quantos escândalos, né? Aí o pessoal na internet fica, uau, olha, mais um escândalo, ai, que horrível, que horrível. Sinceramente, nem me abala. Porque a palavra de Deus já garante que essas coisas elas vão acontecer. A palavra de Deus diz que o que está encoberto vai ser descoberto e fim de papo. Não estranhe as coisas que estão acontecendo. O nosso papel é fazer o quê? É orar, é interceder. E aquele irmão que chegar para você, chegar zoado, chegar mal. Cara, discipula. Coloca a Bíblia nele, sabe? Aumenta a fé dele, porque ele está precisando de você. A gente muitas vezes quer fugir da responsabilidade. Ah, não, isso é só o pastor. Coitado do pastor, né? Não, só o pastor pode fazer isso. Não, irmão, se fosse assim, a Bíblia seria só para ele. Se fosse assim, a Bíblia seria só para o pastor. Mas a Bíblia está falando o quê? O que ela fala? Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho, fazer discípulos. Isso não está para o líder, não está só para o pastor. Isso é para mim, isso é para você. Isso pode ser no seu trabalho. Você está lá trabalhando de boas, ou você está no home office, né? De boas ali, né? De repente chega alguém no Teams, no Zoom, no sei lá onde mais o quê, no celular. Fala, ai amiga, eu estou mal, olha, está acontecendo isso na minha vida e tal. Você vê que a pessoa está precisando. É a isca que às vezes Deus está dando para você. Olha, vai lá, conversa, seja ouvido, faça escuta ativa, ouça. Enquanto isso, vai pedindo sabedoria, Senhor, o que eu falo para essa pessoa? E o Senhor vai usar a sua boca. Sabe? Eu estou falando de trabalho, mas faculdade, principalmente faculdade hoje, que está um ambiente super difícil, a gente sabe. O povo entra, aí o pessoal fala assim, mas o povo, eu não quero mandar filho para a faculdade porque ele entra crente e sai desviado. Eu falei, não, irmão. Se a fé não estiver fundamentada dentro dele, vai desviar na faculdade ou fora dela. O problema não é a faculdade, o problema é o trabalho que a gente está fazendo de ler a palavra. O Espírito de Deus vai dando sabedoria, ele vai dando escape. O que eu quero deixar para vocês aqui, eu não sei qual é o momento da sua vida hoje. De repente você está nos 3. De repente você vai entrar numa fase assim. De repente vai chegar alguém para você assim. Sabe? Que você vai querer repudiar e não é o caminho. Você tem que amar. De repente você está lá, tipo, não estou fazendo nada na igreja. Sabe aquele sentimento? Não estou fazendo nada na igreja, irmão. Comece a interceder. Comece a gerar filhos espirituais. Os amigos, as pessoas, os parentes. Comece a trazer para Jesus. Você está fazendo a obra de Deus. Não se engane achando que só altar é obra. Não é. Não é. Não é. Eu estou garantindo isso para vocês pela palavra de Deus. Se fosse assim, não tinha tantos escândalos que a gente está vendo hoje em dia. A sujeira está vindo à tona porque o Senhor está limpando a sua noiva. E é importante isso acontecer, porque Jesus está vindo, gente, para buscar uma igreja pura, santa, imaculada. A sujeira tem que aparecer, a igreja precisa ser lavada.
Eu quero ser lavado. Se o Senhor Jesus vier daqui 2 minutos, e aí, você tem garantia que vai para o céu? Cada um sabe responder dentro do seu coração. Eu quero orar, irmãos. Eu vou até aqui, porque é até aqui que Deus me manda falar. Eu falo essa palavra, sinceramente, com muita alegria. Sinceramente, com muita alegria. Porque quando Deus manda algo assim, eu sei que Ele nos ama muito. Deus nos ama muito, irmãos. O Senhor podia muito bem deixar a gente caminhar aí para as palavras assim que nos favorecem, né? Ouvir o que a gente quer ouvir, que vai fazer bem para o nosso ego e não ter transformação. Eu não quero isso para a minha vida. Eu sempre falo nas minhas orações, Senhor, que a Tua palavra provoque em mim uma mudança. Que a Tua palavra me dê um coração ensinável. Que a Tua palavra me dê um coração amoroso, contrito. A Tua palavra tem que produzir isso em mim, porque se não produzir, tem alguma coisa muito errada comigo. Não é a palavra, é comigo. E que o Senhor, em nome de Jesus, essa noite, venha falar com vocês, irmãos. Amém? O Senhor é bom, amém? Vocês continuam me amando mesmo assim? O Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais bravo eu fico. Porque eu fico pensando, meu Deus, o que eu leio aqui não bate com o que eu estou vendo ali. Mas, Senhor, a conta não bate. Está tudo errado. Sabe qual é o coração? Ore. Ore pelo meu povo. Ore. Não se meta em discussão. Não quero aprovar por A mais B. Só se refugie, meu amor. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela sua palavra que é viva, é eficaz. A sua palavra, Senhor, nos transforma, Pai, intimamente. A tua palavra faz o que ninguém pode fazer. Por mais que a gente queira mudar as pessoas, a gente não pode, a gente não tem essa capacidade, mas o Senhor, a sua palavra tem, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa palavra que o Senhor falou aos nossos corações, ao meu coração. Ó Pai, o som dos nossos corações mostra para nós que estágio da nossa vida nós estamos, onde nós temos que melhorar, onde nós temos que amadurecer. Ó Pai, porque a Tua palavra também nos diz, Senhor, que a gente não pode ficar no alimento, no leite para sempre. A gente precisa de alimento sólido. E alimento sólido, Pai, só vem, ó Pai, quando estamos abertos para uma palavra mais profunda e revelada, Deus. Ó Deus, mostre para nós se de repente nós precisamos interceder melhor, se precisamos gerar, ó Deus, discipular nas nossas prisões. Ó Deus, continuar fazendo a Tua obra, o trabalho, sermos úteis, assim como significa o nome de Onésimo. Úteis, ó Deus, toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade. Ó Deus, que o Senhor possa encontrar em nós pessoas úteis para amar, úteis para gerar, úteis para interceder, úteis para amar, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, também oro, ó Pai, por aqueles que estão em situações como de Filemon. Nos dê a capacidade de receber os nossos ofensores, ó Deus, em amor. Nos dê a capacidade, Senhor, de receber sem querer nada em troca. De simplesmente cumprir a Tua palavra que nos diz para amarmos uns aos outros, Senhor. Oh Deus, eu também oro por aqueles que se veem em prisões, que estão como Onésimo, alguém que fugiu, alguém que não sabe o que vai acontecer, não tem perspectiva do futuro, não tem perspectiva do amanhã. Alguém que tem medo de tomar decisões, tem medo até de fazer o que é certo, ó Deus. Oh Deus, vem quebrar nessa noite, ó Deus, todo o medo, ó Pai.
Oh Deus, vem quebrar nessa noite, ó Deus, vem tirar toda a mentalidade de escravo. Senhor, coloque, Pai, nos teus filhos a mentalidade de que eles não são mais escravos, mas são filhos de Deus, são filhos amados, filhos comprados com sangue precioso. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, por cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão às vezes em dificuldades, Senhor, muito sérias na vida, Senhor. Eu oro também por aqueles que não conseguem nem orar, o que dirá interceder, Pai. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor. Levanta aquele que vai andar a segunda milha com esse irmão, ó Deus. Levanta aquele que vai interceder, Senhor. Oh Deus, marca os nossos corações, marca, Senhor. Oh Deus, que a nossa vida nunca mais seja a mesma depois de ouvir sobre essa palavra, Senhor. Vem nos incomodar para ler a Tua palavra todos os dias da nossa vida, Senhor. Seja de manhã, de tarde, de noite, comer desse livro, Senhor. Ser alimento, ó Deus, para que se um dia Ele não estiver mais entre nós, essas palavras estejam impregnadas no nosso coração e isso ninguém tira de nós, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Abençoa a sua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.